Hoje dedicamos o olhar clínico para falar de lúpus e para isso continuo com o Dr. Luís Miranda, médico reumatologista, mas antes de falarmos sobre este tema, convido a assistir a um testemunho de quem convive com esta doença todos os dias. O que foi mesmo um grande sinal foi uma mancha no rosto que me apareceu em forma de borboleta, assim como se tivesse uma queimadura, mas estávamos na primavera, final do inverno, primavera. Mas de facto já havia outros sintomas, eu é que não associava às coisas, nem dava grande importância. Umas dores nas articulações, sobretudo no período da manhã, que depois iam passando ao longo do dia, uma grande fadiga, um grande cansaço, sentia-me um bocadinho em baixo, mas desvalorizei. Entretanto, cruzei-me com o pai de uma amiga minha que me disse: tu já foste ver o que é que tu tens? O que é isso que tens aí na cara? E eu: não, tenho que ir ver. Ele: vai ver, porque isso parece-me lúpus. Não sabia o que era, mas imaginava uma coisa terrível. Era de facto lúpus. Entretanto, a mancha da cara foi se espalhando para o resto do corpo, sobretudo o tronco. É uma doença crónica. Como não se sabe o que origina, também não se sabe a cura. Se durmo mal, ou se ando no trabalho ou em casa as coisas não andam tão bem, começo logo a sentir-se nas articulações, a darem-me tipo um aviso. Quando ataca as articulações, e já atacou fortemente, eu chegava a dias de manhã que, além de ser difícil levantar-me da cama, eu não conseguia subir os stores, não conseguia fazer aquele gesto. Não conseguia atar os atacadores do sapato, não conseguia sumo de laranja, pequenos gestos. Tentava não entrar em pânico, porque muitas vezes o que acontecia é que aquilo começava a passar. Já também nesta casa, como vocês viram, não tem elevador, havia dias que eu cocheava e lembro de ter pensado: bolas, e agora fui comprar uma casa sem elevador, tipo a pensar, se isto piora, estou tramada. Não nos devemos deixar dominar. Não ter pena de nós próprios, que é normal às vezes, mas eu às vezes penso: não sejas mariquinhas e reages. A Rita junta-se agora à nossa conversa. Um aplauso para ela. Olá Rita, bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigada. Já vimos aqui que é uma lutadora e de facto a forma como lida com esta doença é de facto notável. Como é que tem sido a adaptação que teve que fazer naturalmente da sua vida para lidar com o lúpus? Sim, receber a notícia foi de facto tremendo. Lá está, aos 26 anos, é uma coisa brutal essa notícia. Era muito jovem? Sim, é aquela coisa, não é? Eu não estou doente, não vai passar. Eu tive que interiorizar que é uma coisa que me vai acompanhar para a vida. Fui aprendendo a lidar com a situação. Isto também, ela vai mudando. Eu vou também, aprendi a perceber-me de determinados sinais, de determinados para avisos. Antecipar, não é? Sim, que o corpo... Ainda se lembra dos primeiros sintomas? Sim, como referi-me. Foi sobretudo, o que me preocupou foi sobretudo a mancha na cara. Mas depois, olhando para trás, eu já tinha alguns avisos. As dores articulares, um cansaço fora do normal. Para quem tem 26 anos, eu sempre me considerei uma pessoa muito dinâmica. Mas não as unhas, uma inflamação à volta das unhas. Eu lembro-me que procurar qualquer coisa na mala doía-me, era uma coisa estranha, mas desvalorizava, lá está. E deixei, se calhar, a situação também arrastar-se muito tempo. O que me levou, por fim, ao médico foi a mancha e toda a gente me estar a perguntar o que é que eu tinha na cara, porque parecia um escaldão e não estávamos no verão. E pronto, e fui a um dermatologista que me deu o diagnóstico e que depois me encaminhou para as consultas de autoimunes de medicina interna. Esta é uma doença de foro reumático, não é? Sim, é uma doença reumatológica. Os sintomas são destes, mas podem ser quadros um bocadinho mais floreados, ou seja, nós vimos aqui a mancha, a lesão facial que é característica, mas há outros sintomas, não é? Sim, nem sempre a primeira manifestação é cutânea, pode ser articular, pode ser a termos cardíacos ou pulmonares, e em termos globais acaba por ser, das doenças reumáticas sistémicas, aquela que maior número de formas de apresentação pode ter. Os reumatologistas, quando veem um lúpus,
podemos esperar qualquer coisa de forma de instalação. E aquilo que a Rita mostrou da mancha acontece, mas não é aquilo que é mais frequente. Pode acontecer numa percentagem de doentes, mas não é mais frequente. E as pessoas associam sempre o lúpus a essa mancha. Mas pode ser uma questão pulmonar, uma questão cardíaca, até ser renal, sim. Que a Rita, conversando comigo, disse que já teve problemas renais importantes, mas o importante é saber que há vários tipos de lúpus e que cada pessoa terá o seu quando tem uma doença como esta. A doença é individual e a forma de apresentação e a forma de evolução da doença acaba por ser fundamental. Esta forma de apresentação que vimos aqui não é um padrão, ou seja, como sim, mas acaba é muito heterogéneo. Sim, é muito heterogéneo. Qualquer forma de apresentação será normal. O que é mais normal? Aquilo que a Rita descreveu, a parte das dores articulares, algumas lesões cutâneas, as aftas também, às vezes as escuras oculares e que nos remetem mais, por exemplo, ao síndrome de Sjögren, mas que também podem estar presentes no lúpus, são aquilo que mais facilmente as pessoas referem como sendo a forma de apresentação. Por outro lado, também a parte articular, que é a artrite, a inflamação, etc. E pronto, e acho que acaba por ser uma doença reumática daquelas mais desafiantes, por causa do envolvimento multissistémico. É uma doença que afeta mais mulheres, sim. Mulheres em idade jovem, sim. E mulheres que muitas vezes ainda não têm filhos, que era sim. O seu caso. Era o meu caso, sim. E como é que foi? Tem uma filhota? Um filhote? Um Tiago. E o Tiago tem que idade agora? 16 meses. Ainda é muito pequenino. É. Como é que foi a decisão de engravidar e lidar com a gravidez, tendo em conta a doença? Houve alguma limitação? Como é que foi? Sim, teve que ser planeado. Eu tinha essa noção, essa consciência, mas os médicos que me seguem, porque são várias especialidades, sempre me disseram que era possível, era que ser planeado. Portanto, a doença tinha que estar numa fase de remissão, sem sintomas, sem estar ativa, e tinha que se ajustar à medicação. E pronto, então quando eu tomei essa decisão, até porque pronto, já estava nos 40 anos, 39 ou 40, encaminhei-me para as consultas de alto risco, para poderem dar o aconselhamento no sentido exatamente, sim. Portanto, fiz análises para ajustar a medicação sim. E fazer esta é uma doença, e nomeadamente na fase da gravidez, em que a multidisciplinaridade é essencial. As especialidades que lidam com estas doenças podem ser múltiplas, inclusive a medicina interna, não lhe diria autoimunes porque isso não existe enquanto especialidade, mas a medicina interna será quem acompanha a Rita, mas por exemplo em Santa Maria, que é o caso, a Rita depois foi encaminhada para uma consulta conjunta entre a reumatologia e a ginecologia obstetrícia. Porquê? Porque e a nefrologia no caso da Rita por causa das questões... um envolvimento grave renal. E isto é o mais importante que existe, que é servir os doentes com uma multidisciplinaridade bem feita para dar ao doente a plena cidadania. E o melhor cuidado possível. Porquê? Porque há 20 anos quem tinha lúpus diziam-se assim, não, quem tem lúpus não engravida. E isso foi ganhos que foram sendo feitos nesta doença, como noutras doenças, que são muito importantes, porque, no fundo, aquilo que nós mais queremos é ser pessoas, é deixarmos de ser doentes e sermos pessoas. E o papel dos médicos, o papel da reumatologia, no caso das doenças reumáticas, é tentar devolver às pessoas essa normalidade. Sim, sim. A Rita faz medicação crónica, não é? Bastante, sim. Que tipo de medicação é que faz? Faz medicamentos de biotecnologia? Faz que tipo de medicação? Antipalúdicos, que é o plaquinol, corticoides, neste momento uma dose de manutenção, quando a doença está estável, imunossupressores. Existem muitas alternativas, como vemos aqui. Existem algumas alternativas também muito ajustadas àquilo que é o quadro clínico. Um quadro clínico como o da Rita, que há um envolvimento renal, muitas das vezes há uma terapêutica de indução para tentar controlar este rim que está completamente em inflamação constante e com uma grande atividade, e depois pode haver uma terapêutica de manutenção, nomeadamente com imunossupressores e com outro tipo de apoios. A parte articular pode ser controlada com algum tipo de medicação anti-inflamatória, analgésica ou até os próprios corticoides, mas é tudo muito conjugado no doente. Todas as doenças reumáticas têm que se fazer um ajuste, não há uma receita padrão para todas as pessoas. Mas no lúpus,
é claramente uma das doenças em que aí temos que ir mais afinar a terapêutica para a questão concreta do doente. E onde existem, segundo me confidenciaste há pouco, vários novos fármacos Sim. em desenvolvimento, Sim. em fase de investigação, que poderão representar uma esperança para estas Sim, pessoas. até porque, na maior parte dos casos, a investigação científica na área das doenças reumáticas sistémicas tem sido muito centrada na artrite reumatoide ou na espondilite anquilosante. E, felizmente, nos últimos 40 anos, só um novo fármaco que existiu, que é uma terapêutica biotecnológica e que apareceu há alguns anos, mas, felizmente, nos últimos anos, e nós no Instituto Português de Reumatologia temos vários ensaios, e somos um centro de ensaios muito ativo, e temos, neste momento, 3 ensaios para o lúpus, coisa que, se calhar, há 5, 6 anos nunca ninguém pensaria. Claro. O que é uma esperança, porque aquilo que é importante é nós sabermos que o futuro nos poderá trazer novos medicamentos e novas formas de tratar estas doenças que são potencialmente graves, mas que nem todas o são. E uma das questões que é importante é dizer: há lúpus, há lupinhos e há lupões. E há mesmo o próprio lúpus ao longo do tempo pode variar. E é importante saber que ter um lúpus não é ter o caso mais grave. É poder ser um caso facilmente controlável e estar assim estável o resto da vida, como eu tenho algumas dezenas de doentes assim, como há casos, infelizmente, como o da Rita, que foram mais complicados e que necessitaram de outro tipo de intervenções. Rita, tem alguns cuidados especiais no seu dia-a-dia? Sim, para além da medicação... Que é essencial para manter a doença controlada? Sim, é essencial, já faz parte da rotina, é cuidados com o sol. Isso foi das primeiras coisas, como disse, o diagnóstico foi no dermatologista, passei a utilizar protetor solar, faça chuva, faça sol, com creme com cor para disfarçar, porque fiquei sempre aqui com a marca. Pronto, devo ter os cuidados que toda a gente deve ter, mas eu... Atividade física, faz alguma coisa? Neste momento, infelizmente, não, mas fiz durante muito tempo yoga e pilates e sentia que, de facto, me fazia bastante bem, sim, durante a gravidez e no pós-parto, então... Mas, entretanto, voltei ao trabalho e com uma criança pequena, neste momento, pronto, está em stand-by, mas acho que é recomendável, no meu caso, fazia-me lindamente, claro, coisas com baixo impacto. O descanso, ter muita atenção ao descanso, isso eu noto logo. Quando noites mal dormidas ou ali períodos de stress, lá está, as articulações começam logo a dar sinal. Basicamente é isso. E a família, como é que lida com a sua situação, com a sua doença? O mais pequenito ainda não percebe, provavelmente. Não. Mas ajudaram-na a lidar com isto? Sim, na altura, para os meus pais, foi um grande choque. Mas, entretanto, pronto, já lá vão vários anos e... Sente-se já passamos, apoiada? sim, sinto-me apoiada pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, porque isto tem implicações, tenho que ir muito a consultas, fazer muitas análises, sim. Quer deixar aqui alguma mensagem para os outros doentes com lúpus? É isso, é que acho que a mensagem que gostava de deixar é que o lúpus não é o fim do mundo, como o doutor já disse, e que se pode ter, hoje em dia, felizmente, pode-se ter qualidade de uma vida quase normal, tendo alguns cuidados com este diagnóstico. Muito bem, vamos agradecer à Rita com um forte aplauso e obrigado também pelo testemunho encorajador e por esta mensagem final para os outros doentes. Luís, vamos até ao consultório, acho que temos aqui algumas recomendações finais para dar. De facto, temos aqui em cima da nossa mesa alguns dos fatores que são fatores que podem influenciar a evolução da doença. Vamos começar, se calhar, por falar aqui do nosso sol. A Rita falou-nos do seu caso, ou seja, a exposição solar é um fator desencadeante e de agravamento importante. Que cuidados é que deve, então, ter-se, e em particular os doentes com lúpus? Eu diria que o sol acaba por ser algo que é difícil de controlar num país como o nosso, mas que é sempre muito importante que seja bem controlado neste tipo de doenças. Não só, como disseste, pela questão da agudização da doença, ou seja, a doença tornar-se cada vez com períodos de maior importância, e a lógica é uma proteção solar o maior possível, com fatores, com protetores solares. E renovando ao longo do dia? Sim, UVA e UVB também, e com um fator de impacto muito elevado. E, no caso de alguém, por exemplo, como a Rita, que tem uma criança pequena, se calhar ir à praia, mas tentar usar o chapéu de praia, evitar a roupa mais prolongada e, eventualmente, também evitar aquelas exposições solares maiores e fazer aquilo que se deve fazer com as crianças e com todas as pessoas. Normal, que é a parte
inicial da manhã e a parte final da tarde, por causa de não se ter uma exposição solar excessiva. Não esquecer também os olhos, que muitas vezes Claro. são esquecidos por estas pessoas, até porque com algumas manifestações oculares que possam existir, pode ser de facto um fator de agravamento. Temos depois aqui o tabaco, que é a presença assídua naquilo que devemos evitar. Não fazer, não só porque está provado noutras doenças reumáticas e provavelmente se estenderá a esta, que este tipo de utilização do tabaco continuadamente pode porventura também estar implicado em algum desencadeamento da doença ou então no agravamento da doença. Imaginem que esta doença possa atingir o pulmão ou o coração. Se estamos a ter um hábito tabágico, isto também poderá fazer com que a doença se torne mais grave. E dar à doença um órgão ainda mais fragilizado, portanto o terreno é muito mais desfavorável. Tal como na questão do álcool, ou seja, não devemos restringir a zero, nomeadamente se for um copo de vinho tinto, mas pontualmente pode ser feito, mas a questão de um consumo moderado, evitar as bebidas brancas, evitar excessos, não só pela questão da utilização de muita bebida alcoólica, poder também haver alterações imunitárias e a pessoa sentir-se alterar ainda mais o estado imunitário. A própria medicação pode ser... E a própria medicação, não é? O efeito de ser comprometido por ingestão concomitante com álcool. Não só comprometido, como agravar os potenciais efeitos secundários dos medicamentos. A questão do stress, que é outra questão normalmente... Difícil de gerir. Difícil de gerir com os nossos estilos de vida, mas que nas doenças em que há envolvimento do sistema imunitário, acontece muito. O stress é muito importante, ou o controle do stress é muito importante. Sim, é muito difícil controlar, mas obviamente nestas doenças os doentes reportam, houve uma morte na família, tive um problema de trabalho, há uma crise da doença, ou seja, há uma relação muito próxima relativamente àquilo que é a crise da doença e aquilo que é esta gestão de stress, que não pode não ser só o stress que nós imaginamos, mas pode ser coisas como um novo emprego, ou mudar de casa, ou uma infecção, ou uma cirurgia. Tudo isso são stresses, muitos deles não podem ser controlados, mas todos aqueles que puderem ser controlados é mais importante neste tipo de doenças. O exercício físico, como vimos, é de facto também outro das modificações dos estilos de vida que importa incutir nestes doentes, porque de facto a manutenção da funcionalidade e de uma atividade física regular acaba por ser um fator que favorece a história natural da doença e por isso é também muito importante. Antes de terminarmos, queria só pedir um comentário também, porque a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, da qual és presidente, tem de facto aqui um papel muito importante, não só na fotografia da realidade das doenças reumáticas em Portugal e também em particular na questão do lúpus. Sim, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia tem vários projetos em curso. O primeiro foi fazer a fotografia das doenças reumáticas. Esse foi feito há cerca de 2 anos, em que fizemos um estudo nacional, que é o EpiReuma, e conseguimos saber quantas doenças reumáticas existem, onde é que elas estão distribuídas, e depois temos uma plataforma de registro de doentes, que é o ReumaPT, que nos tem vindo a ajudar a compreender e a estudar ainda mais estes doentes, e claramente que o lúpus é uma das doenças que lá está no ReumaPT, até por causa destas novas terapêuticas que irão surgir, mas está lá pela importância de todas as doenças reumáticas, mas também para sabermos mais e para podermos estudar mais sobre esta doença, que vai ser claramente uma das nossas prioridades. Os meus parabéns à Sociedade Portuguesa de Reumatologia por esse papel, que de facto nos dá uma fotografia muito útil daquilo que é o panorama das doenças reumáticas em Portugal. Luís, muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima.